Os problemas que nós, seres humanos, enfrentamos, eles são tão grandes, tão numerosos, que às vezes até desanima olhar para eles, né? A gente até perde a esperança. Imagina a quantidade de problemas ambientais, de problemas sociais, fome, corrupção, violência, guerras. E não só são muitos, como também parecem ser absolutamente complexos. Caramba, como é que eu vou resolver tanta coisa, é tão difícil? Tantos países empenhados em resolver esses problemas há tantos séculos e ainda não conseguem dar conta disso. Mas e se eu dissesse que todos esses problemas possuem uma grande causa em comum? E não só possuem uma grande causa em comum, como existe uma grande solução para 99,9% dos problemas que a humanidade enfrenta. Antes de entrar nesse tema, eu gostaria de falar de alguns problemas que eu testemunhei no mundo através de experiências de voluntariado. Então, na África do Sul, eu fiz um voluntariado com crianças que viviam em situação de risco, na favela mais antiga da cidade do Cabo, Vrigrond, e ali eu me deparei com a miséria, com a violência, com abandono parental. Depois eu fui fazer outro voluntariado lá na Índia, depois que eu passei 3 semanas numa caverna. Eu desci da caverna e fui auxiliar no templo do Sri Ramana, ajudando a servir a uma multidão de mendicantes, de moradores de rua que passavam fome. A Índia tem muito problema com a fome, é absurdo. E lá eu me deparei com o problema da fome e da miséria humana. Depois, logo depois disso, quando eu estava fazendo retiro com o Dalai Lama, eu fui fazer um terceiro voluntariado com refugiados tibetanos que viviam em Dharamshala. Eu fui ensinar inglês para eles. E lá eu me deparei com outro problema da espécie humana, que são as guerras. Os tibetanos tiveram e têm que abandonar o seu país por conta da invasão chinesa, da dominação cultural, dominação territorial. E é uma situação muito triste mesmo, né? E você olha para todos esses problemas, eles parecem tão grandes e tão complexos. As guerras, as invasões, o exílio, a fome, a miséria, a desigualdade social, o abandono parental, o tráfico de drogas, como era muito comum lá na favela onde eu estava na África do Sul. Mas, embora pareçam ser problemas distintos e consequentemente com causas distintas, se a gente parar para analisar mais a fundo, todos esses problemas têm uma grande causa em comum, uma grande raiz. E essa raiz é o egoísmo humano. Para pensar se 99,9% dos problemas que a gente enfrenta não é culpa do egoísmo humano. E quando a gente passa a caminhar no mundo motivado por uma atitude individualista, ou seja, quando eu me creio separado do ambiente que me cerca, é natural que eu vá ter uma atitude egoísta. Mas quando uma célula dentro do nosso organismo passa a ter uma atitude similar, ou seja, quando uma célula começa a atacar, corromper e deturpar as células ao seu redor em benefício de si própria, a gente vai chamar isso do quê? De câncer. Mas veja só a incoerência. Quando essa mesma célula consegue ter sucesso no seu egoísmo, quando ela consegue corromper um grande número de células ao seu redor a ponto de colocar em risco o organismo do qual ela faz parte, ou fazer esse organismo perecer, ela por fim também acaba sofrendo, ela também acaba perecendo, porque a sua sobrevivência está diretamente relacionada ao organismo do qual ela faz parte. E assim é com o ser humano, a gente também está destruindo o meio ambiente do qual nós fazemos parte, nós estamos deturpando, corrompendo a nação a qual nós pertencemos. E isso gera uma série de problemas sociais, ambientais que acabam por nos afetar. Dessa maneira, a atitude egoísta ela é absolutamente ineficaz e incoerente. Mesmo que você deseje buscar o seu próprio benefício, se você estiver atacando os outros, você vai estar afetando negativamente a si próprio. É uma burrice imensa. E disso surge o conceito de egoísmo inteligente, pregado pelo Dalai Lama. O egoísmo inteligente vai dizer que se você quer o seu bem-estar, se você busca o seu bem-estar, preocupe-se com o bem-estar dos outros, preocupe-se com o bem-estar do meio e dos seres que te rodeiam. Porque se o todo do qual você faz parte estiver mal, inevitavelmente isso vai acabar te afetando. Se o teu vizinho estiver inserido na miséria ou sujeito a doenças, você também vai estar mais sujeito a doenças e a violências. Se o meio ambiente está sofrendo as consequências da sua ação predatória, uma hora isso vai se voltar contra você também. Então, se você realmente se preocupa com o seu bem-estar, cuide do todo. E a gente gasta tanta energia buscando soluções complexas, investindo em tecnologias, buscando mudar sistemas políticos, econômicos. A gente gasta uma quantidade de dinheiro imensa para levar o homem até outro planeta, mas a gente esquece de se aproximar uns dos outros, a gente negligencia a proximidade com o próprio vizinho. E as mesmas ferramentas que a gente
cria em favor do homem acabam por ser usadas contra o homem. A energia atômica se converte em armas de destruição em massa, as ferramentas de mídia que poderiam nos aproximar, promover o conhecimento, expandir o conhecimento, acabam se tornando ferramentas de promoção do ódio, de segregação, de dissipação da ignorância. E a gente busca conhecer as estrelas, os cosmos, as galáxias e esquece de conhecer a si próprio. E gastamos um sem fim de tempo, dinheiro, esforço para criar ferramentas para o homem, mas esquece do próprio ser que utiliza essas ferramentas, deixamos o próprio homem de lado. Mas se a gente fosse capaz de trazer atenção para o homem, sobretudo para o nosso coração, eu tenho certeza que a gente testemunharia mudanças significativas em pouquíssimo tempo. Cientistas realmente preocupados em sanar as grandes questões da humanidade, exércitos preocupados em salvar vidas, líderes realmente preocupados com o bem-estar do seu povo. Imagina se nas escolas a mesma importância que a gente acaba por dar a fórmulas matemáticas que a gente nunca vai utilizar, ao ensino da gramática, ao ensino da física, da química, para o ensino da tolerância, da comunhão, da inteligência emocional, do autoconhecimento. Se ao invés da gente meramente estudar regras gramaticais, a gente também estudasse a capacidade que as palavras têm de nos aproximar, de atacar ou destruir, de acolher ou afastar os seres humanos. E se ao invés da gente gastar tanto tempo ensinando as escolas as crianças aprenderem o nome de velhos reis, lembrar de datas que pouco servem, com o mesmo peso que a gente desse para aprender a lidar com os nossos sentimentos, seria outro mundo, seria outra forma de viver a realidade. E se o egoísmo é a doença, no altruísmo a gente encontraria a cura. Altruísmo vem de alteridade, olhar para o outro, reconhecer o outro que está na sua frente. Altruísmo é o desejo de que o outro também seja feliz, o desejo de aliviar o sofrimento do outro. Isso é compaixão. E o altruísmo é uma atitude natural ao ser humano. Foi através da cooperação que nós nos desenvolvemos enquanto espécie. E o altruísmo é uma atitude que não vai trazer meramente consequências positivas para o meio e, por conseguinte, ao indivíduo que está inserido nele. Ele traz benefícios diretos e imediatos para o indivíduo que a pratica. O Mathieu Ricard, que é um monge tibetano e também um grande cientista, pesquisador com doutorado em biologia molecular, ele fez uma ampla pesquisa sobre os benefícios do altruísmo a nível social e a nível individual. Esse cara é considerado como o homem mais feliz do mundo. Ele fez alguns exames de eletroencefalograma, onde os cientistas atribuíram uma escala de felicidade que é de 1 a 3, mensurando determinadas regiões do cérebro. E nessa escala ele atingiu 4,5, ou seja, ele extrapolou os índices de felicidade que estavam sendo medidos. E ele fez uma ampla pesquisa científica e bibliográfica, ele mesmo foi cobaia desse experimento, onde ele passou 120 horas dentro de uma máquina de ressonância magnética fazendo exames de eletroencefalograma. Nesses exames e durante essa pesquisa, ele estava meditando sobre compaixão. Então o que as máquinas estavam medindo no organismo dele era se o cérebro dele se alterava quando ele estava meditando, visualizando, pensando em atitudes bondosas e compassivas. E os resultados foram absolutamente surpreendentes, assim, de mudanças nas estruturas e nas funcionalidades cerebrais a partir da meditação na compaixão. E não é preciso você passar 120 horas meditando dentro de uma máquina para colher os benefícios. Tem vários estudos que comprovam que você meditando 20 minutos por dia, desenvolvendo uma atitude compassiva, ao longo de 8 semanas você já vai ter mudanças significativas na tua estrutura cerebral. E tem uma outra pesquisa, um outro estudo muito interessante que foi feito com 612 norte-americanos sobre generosidade e foi dado a eles uma quantia X de dinheiro. Para o grupo A, eles deveriam usar esse dinheiro com eles próprios e o grupo B deveria usar esse dinheiro com outras pessoas. E ao final do estudo, eles mediam os níveis de felicidade de ambos os grupos. O grupo que usou o dinheiro para gastar com os outros atingiu níveis de felicidade e bem-estar muito superiores do que o grupo que usou para gastar consigo próprio. Ou seja, praticar o altruísmo, a alteridade, olhar para o outro, traz muito mais felicidade do que meramente olhar para o próprio umbigo. E vale lembrar
que foi o altruísmo, estender as mãos uns aos outros, nos auxiliarmos enquanto espécie, foi a cooperação humana, o desenvolvimento da linguagem, das estruturas sociais complexas, de sociedades bem desenvolvidas, com laços mais fortes, laços familiares mais fortes que permitiam uma criação da prole mais segura, desenvolver estruturas sociais onde havia uma maior proteção do bando, uma maior proteção do grupo, uma comunicação eficaz que auxiliava na caça, na coleta, na proteção. Foi ajudarmos uns aos outros que nos fez evoluir enquanto espécie. A partir do momento que a gente desenvolveu a linguagem e começou a desenvolver estruturas sociais mais complexas, houve um salto na evolução humana e até mesmo o nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal, que está diretamente relacionado às relações humanas, teve um salto evolutivo. E seguramente, eu afirmo sem nenhum tipo de exagero, que olhar para o outro, cuidar do outro, desenvolver uma prática altruísta resolve 99,9% dos problemas da humanidade. Com uma humanidade compassiva, naturalmente, nós vamos ter menos problemas ambientais, menos desigualdade social, menos violência, menos guerra, menos fome, que é fácil de resolver, está ao nosso alcance, a gente só não resolve por atitudes egoístas. E naturalmente, nós vamos ter um mundo melhor para os nossos descendentes, para os outros e também para nós mesmos. E aí, diante disso, cabe perguntar: eu faço parte da cura ou da doença? Eu sou André Sem Fronteiras e se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que esse canal promove de alguma maneira o altruísmo e um mundo melhor, lembra de se inscrever no canal, ligar o sininho para que a gente possa em conjunto construir uma cultura mais favorável ao florescimento humano. Hariom Tat Sat.